Boa noite. Estava à sua espera. Acredita em Deus? Sim? Mais ou menos. E no diabo? Eu sei. Hoje, acreditar no demónio soa a superstição e a ignorância. Não? Se calhar estamos enganados. Até porque, nas palavras de Baudelaire, a mais bela artimanha do demónio é fazer-nos crer que não existe. Para Leonida Silva, que vamos conhecer já de seguida, ele existe. Tinha mais ou menos 12 anos que comecei a ter muitos problemas. Eu fiquei horrorizada porque eu vi uma coisa que realmente, naquilo que eu via falar, para mim foi o diabo que eu vi. A partir daí, pronto, coisas muito estranhas me começaram a acontecer, que eu não sabia de onde nem como isso era possível. Aos 17 anos fui para a África e comecei a sentir uma coisa assim, a envolver-me, uma espécie de uma ventoinha. Sentia-me muito doente, deixei de trabalhar, que eu não conseguia trabalhar, eu tremia toda, eu sentia tudo e nada ao mesmo tempo. E então eu estive numa fase, espécie de um pré-coma. Eu estava sentada um dia inteiro, sempre naquela sonolência, parecia que me enfiavam um saco na cabeça. Eu comecei a ter falta de vista, eu fui ao médico da vista, não tinha nada de problemas de vista. Eu sentia a cabeça oca, eu sentia bichinhos a andarem. Fui fazer, naquele tempo não faziam taques, mas radiografias, não deu nada. Eu vomitava, fazia exames ao estômago, não davam nada. Pronto, eu cheguei mesmo a pensar que eu ia morrer, que eu não ia conseguir ultrapassar esses meus problemas. Inclusive o meu pai já estava informado que eu estava muito doente e o meu pai já estava-se a preparar para mandar-me vir para Portugal. Só que eu fui com tantos sonhos, com tantas ilusões, e eu não queria aparecer em Portugal naquele estado. E então fui ficando, porque eu tinha algum dinheiro, e fui ficando, fui-me garantindo e pagando o quarto com algum dinheiro que eu tinha, até à altura que apareceu o pai da minha filha e que depois fui viver com ele e que tive a proteção dele. Quando estava grávida da minha filha, eu comecei a sentir-me, como é que é dizer, possuída por um homem. Eu nem estava a dormir, nem estava acordada. Eu sentia aqueles braços fortes a ter relações sexuais comigo. E que ele me fazia as piores coisas que se pode fazer, que eu desconhecia até.
mesmo sendo casada, eu desconhecia. Lutei enquanto podia, às vezes não conseguia resistir, deixava-me ir. Aquilo era uma coisa, parecia tão real, como quando a pessoa está... Ai meu Deus, há muita gente, se calhar, que ouvem isto e vão dizer que eu sou maluca. Mas eu senti na minha carne, eu senti e sei por aquilo que eu passei. Aquilo era uma coisa tão real, que a pessoa, como é que eu hei de explicar? Estava no auge do prazer. Depois levantava-me, entrava em pânico, não via ninguém, chegava a ver debaixo da cama, cheguei a ver dentro dos guarda-fatos, cheguei a olhar para a janela. Bom, até que depois me habituei àquilo. Quem és tu? É impossível. O meu marido está fora a trabalhar. Para! Não, não és. Ele está fora. Não, não és. Houve um dia que o meu marido ia para o trabalho, esqueceu as chaves do carro. Ou esteve a conversar com uma pessoa, ou veio buscar qualquer coisa, já não sei bem, mas demorou bastante tempo, aproximadamente 3/4 de hora. E eu já me tinha deitado, isso já tinha acontecido, e quando ele veio eu estava a chorar, sentada na cama a chorar. Então ele perguntou-me o que é que eu tinha. E então aí eu expliquei-lhe o que é que estava a acontecer. Aí começamos a procurar bruxas e mulheres e tudo o que me indicavam eu ia, tudo o que me diziam para fazer eu fazia, mas nada deu resultado. Gastava o que tinha e o que não tinha e nada deu resultado. Estamos no final dos anos 70. Leonida, Lila, como gosta que lhe chamem, regressa a Portugal e tenta recompor a sua vida. Mas às vezes os demónios apaixonam-se pelas pessoas e quando isso acontece, acompanham-nas durante toda a vida. Lila sente um peso no peito, um vazio. Está a ser consumida. Ouve uma voz na sua cabeça.
Uma voz que lhe ordena coisas, coisas de morte, contra si e contra a sua filha. Mata-te, corta os pulsos, já. Esta voz não lhe dá descanso. Fragilizada, Lila tem medo de não conseguir resistir. Para proteger a sua filha, entrega-a à Casa Pia. Desesperada, consegue internamento no Hospital Júlio de Matos. Um dia, pede às enfermeiras para que a atem à cama. As enfermeiras não querem. Dizem que não vale a pena. Mas ela insiste. Diz que os medicamentos não estão a fazer efeito. Que não consegue descansar. Nem 5 minutos. E suplica. E as enfermeiras fazem-lhe a vontade. 5 minutos. Foi o tempo suficiente para ela se libertar das amarras. A cama ficou desfeita. A minha bebé, ela dormia a noite, o dia todo, e chorava a noite inteira. E eu, uma vez de noite, dei-lhe de mamar, troquei, e a bebé não parava de chorar. E veio uma coisa que me buzinou ao meu ouvido: mata-a. Quer dizer, eu entrei em pânico. E então comecei a ter que me afastar da criança. Então não podia ver facas, porque já dizia espeta nela ou espeta em ti. Não podia estar em alturas, porque buzinava-me logo uma buzina, atira-te abaixo. Eu não premeditava as coisas. Eu não dizia assim, vou buscar e vou fazer isto. Era só quando eu me deparava com os objetos. Com uma faca, com uma coisa, um cinzeiro que fosse de pedra, ou uma coisa que fosse muito pesada. E se eu atirasse? E se eu fizesse? E se eu acontecesse? Estive em vários hospitais psiquiátricos. Estive num que me marcou muito, que é uma história muito triste, porque só quem sente e quem passa por as coisas é que pode avaliar. Eu estive 2 meses nesse hospital sem comer, tomava 32 comprimidos por dia e tinha uma força violentíssima. Davam-me crises de 5, 6 pessoas e não me seguravam. Até que um dia, isto começou assim, no espaço de 3, 4 dias, mas ao 4º dia eu já não aguentei. Eu estava tão exausta, porque eu sentia mesmo algo dentro de mim, uma força grande, uma força muito estranha. Eu deitava-me na cama, eu punha os pés para a cabeça, eu punha a cabeça para os pés, eu tirava-me da cama abaixo, eu punha os pés para cima. Eu estava tão exausta, tão cansada, tão saturada, que eu disse à enfermeira: senhora enfermeira, pelo amor de Deus, prendam-me à cama para ver se eu consigo descansar um bocadinho, que eu não consigo descansar. Vim do Brasil para Portugal, eu estava sozinha, precisava trabalhar para pagar o quarto, porque eu vivia num quarto com a minha filha e não conseguia. O meu patrão, eu dizia-lhe que eu tinha qualquer coisa estranha, que assim, que assado. Ele até nem acreditava. Mas um dia eu estava a pintar um cabelo e eu sentia que quando as crises me iam a chegar, começava a sentir assim uns tremores, coisa, e agarrei-me um armário que ele tinha lá. Eu sacudi-me tanto, com uma força tão violenta, que o armário desagarrou-se da parede, eu fui cuspida para trás e o armário, por sorte, não me caiu em cima, senão tinha-me matado. Aí o meu patrão diz que nunca tinha visto uma coisa que o impressionasse tanto. E disse-me: olha, não é por si, é pela sua filha. Vá onde quiser, procure onde quiser, mas trate-se, porque você está mesmo muito doente. Eu deixei a minha filha com 11 meses, eu deixei-a por amor, para a preservar, porque eu preferia acabar com a minha vida do que fazer mal às minhas filhas. Então, nessa altura, eu andava-me a tratar com o Dr. Afonso de Albuquerque. Foi impecável, inclusive pôs psicólogos à minha disposição, que também não me adiantaram de nada. E havia uma senhora que era minha cliente lá no cabeleireiro, que me dizia: você tem espíritos, você tem o demónio com você, vá à igreja, porque eles não querem nada com a igreja. E eu sempre me senti mal na igreja, desde criança. Eu não conseguia aguentar uma missa até ao fim. Eu sempre, a meio ou antes do meio, eu tinha que sair para a rua. E um dia vou com a minha filha à igreja de Santo António, em Lisboa. Mas eu nunca ia logo para a frente.
Eu ficava logo à entrada já a pensar se me acontecesse qualquer coisa pronto, que eu se resolveria as coisas melhor. Pronto, começo-me a sacudir, começa-me a dar aquela coisa, a sacudir-me, a abanar-me, mas aquilo só me dava quando eu fechasse os olhos, porque se eu tivesse os olhos abertos, mas aquilo obrigava mesmo, porque o mal-estar que eu sentia, eu era obrigada a fechar os olhos. Pronto, e eu não perdia os sentidos, eu ouvia as pessoas a falar, e eu ouvia pessoas dizerem: vai-te embora, Satanás, vai-te embora, espírito maligno, deixa o seu porco, deixa imundo, não deixe que ela tenha esta criança. É um percurso, sem dúvida, dramático. Acontece que, no meu papel de psiquiatra, tenho visto isso acontecer com, eu diria, bastante frequência. Não é certamente um caso único. Não temos nenhuma necessidade, nós médicos, de tentar explicar isto por outras razões, por razões como ela própria faz, de ser possuída por espíritos, ou por demónio, ou por outra entidade qualquer, em que nós não temos que acreditar. Não somos obrigados a acreditar nisso para compreender o que se passa aqui. Para nós são casos explicáveis, vêm-nos nos livros de psiquiatria de resto há muitos anos. As explicações são relativamente simples. Repara, quando nós perante um fenómeno temos mais que uma explicação, devemos utilizar a explicação mais simples e não a mais complicada. Não é? A explicação mais simples aqui é exatamente aquela que eu disse. Se, por exemplo, observar, e não é preciso ser médico, psiquiatra, qualquer de nós já observou pessoas que tiveram ataques epiléticos e que desenvolvem durante esse ataque epilético uma força perfeitamente descomunal. Podem, inclusivamente, cometer crimes violentos, de uma violência inaudita. Eu tenho conhecimento de pessoas em crise epilética, conheço um caso de uma pessoa em crise epilética que matou 8 pessoas, todas seguidas, e que não se lembrava absolutamente nada do que fez após a crise epilética. Portanto, vamos ver, são situações que nós temos conhecimento delas, existem, acontecem, e têm essa explicação. Não é preciso encontrar, portanto, explicações esotéricas ou espirituais para coisas que se fazem parte da nossa experiência clínica. Estávamos no ano de 1985, eu andava bastante doente, toda a gente tinha pena de mim, a minha colega, os meus patrões, os clientes, e a minha colega, no autocarro, despertou-lhe a atenção que no Correio da Manhã vinha o padre daqui de Vera Cruz de Marmelar a exorcizar uma senhora de idade. Chegámos à hora da missa porque sabíamos perfeitamente que naquela altura íamos assistir a uma cerimónia dessas. Fui eu, o repórter fotográfico, Otávio Paiva, e foi também um paginador do Correio da Manhã, o Acácio Faria, que gosta muito dessas coisas, também para assistir. E disse-me: ó Lila, diz que ele tira espíritos, vá lá. Estava eu sentado no muro de suporte de terras que há ali à volta da igreja, mais outra senhora. E ela chegou num táxi que vinha de Cuba no táxi. E a primeira coisa que foi atirar com a mala ao chão e não entro. Começo a correr para um descampado, que é onde fazem as touradas. Tive muitas profissões, já apanhei touros bravos, guardei porcos, guardei vacas, guardei ovelhas, guardei chibos, guardei borregos. E apanhei muitas mulheres que andavam aqui com o diabo. Aí as pessoas foram-me logo a apanhar. E eu a segurar-me, e eu ouvi dizer a algumas pessoas: não é para aí que tu vais, é ali para dentro, é ali é que tu as vais levar. Depois ele sentava-as ela num banco, tinha um banco, sentava-as no banco. E depois benzia, tinha aquelas tolas, tinha aquelas tolas que lhe batia quando ele chegava lá àquela altura da reza, que não queria sair
o diabo, eu dava-lhe uma porrada. Ele dizia assim, tens que sair para a unha do pé. E ele dizia que não, tinha que sair para onde deixasse feito. E o padre não queria, era por bater com a estola. E nessa altura tinha que obedecer e então a pessoa ficava boa e abalava por pé dela. E aí assistimos praticamente durante uma hora a essas operações estranhas, em que as pessoas, assim que ele punha a estola em cima, caíam para o lado, tinham que ser seguras por parentes, e ele debitava precisamente essa fórmula. Essa fórmula era uma fórmula monótona, que quem estava presente não percebia as palavras, mas sim percebia os sons. E era uma melopeia, em que eu me recordo, nunca mais me esqueço, que era uma espécie de e, portanto, isso era que chegava aos meus ouvidos. Uma velhinha dizia, por exemplo, depois do primeiro exorcismo: "Sr. Padre, sinto-me muito melhor, eu quero mais outro exorcismo." E iam caindo pessoas, e iam berrando pessoas, e iam ladrando pessoas, e naquela capelinha criava-se um clima pesado, extremamente pesado. Aliás, mesmo aqueles que não estavam endemoninhados, as testemunhas, sentiam-se afetadas por aquele ambiente. Ele já me falou. É verdade. Ainda no outro dia me disse que ia matar com um acidente com a moto num cruzamento. Mas eu vou continuar. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Princeps gloriosissim celestissimo militiae, Sancte Michael Arcangelo, defende-nos in prelo adversus princes e protestat, in celestibus. Veni auxilio hominum, que Deus ad imagine similitudinis sue fecit, in nomine Jesus Christo Dei e Domini nostri, ad insidiis diaboli, libera nos Domine, in nomine de Padre. Princes gloriosissimos celestis militiae, Sancte Michael Arcangelo, defende-nos in prelo adversus princes e potestas, adversus mundi vectores tenebrarum harum, contra spiritual e inequità in celestis. A seguir ao exorcismo, depois senti uma paz tão grande, adormeci na viagem de regresso a Lisboa e pensei mesmo que ele me tinha tirado o demónio. Só que o que acontece é que quando chego perto de Lisboa, aquilo voltou a entrar. Voltou a entrar e eu voltei à Vera Cruz. Por dia a dias voltou novamente. Voltou novamente e nós estávamos por ali sempre, pois era ali a nossa casa. E onde ela disse: "Eu não tenho dinheiro para pagar o táxi", e eu não, assim, eu não assado. Eu fui para ali, sem dinheiro, comigo e com Deus. Eu ia disposta a dormir nas escadas da igreja, se fosse preciso, mas eu queria me libertar daquele sofrimento, eu queria criar as minhas filhas. O que é que nós pensámos? Nós vamos acolher a senhora, não temos filhos, temos aqui uma casa grande, vamos acolher a senhora. A certa altura aparece por a porta, portanto o altar está ao oriente, por a porta sul, aquela porta que geralmente costuma ter um guarda-vento, uma mulher magra, baixa, de padiola, levada por dois homens. Acontece que essa senhora, depois de receber várias doses de exorcismo, saiu já sem padiola para o seu próprio pé. No adro da igreja estava à espera dela o táxi onde ela teria vindo. E quando ela já estava no interior do táxi, mas de porta aberta, o meu colega repórter fotográfico fez-lhes várias fotografias. Aí ela, que ainda ia um pouco combalida, ficou absolutamente sã, respondeu com uma voz muito grossa ao meu colega da fotografia a dizer: "Não quero fotografias, isso vais-te arrepender se me tirares mais fotografias, além do mais quero o rolo." E
eu que estava entre o meu colega e o táxi, onde ela já se tinha introduzido, via sair com uma velocidade tal, atrás do Otávio Paiva, do repórter fotográfico, fiquei espantado como é que uma mulher daquelas, tão magrinha, e inclusivamente sem forças, baixinha, podia pesar aí os seus 30 e poucos quilos, começa numa correria atrás do repórter fotográfico. Eu, como estava no meio, agarrei-a por um braço e ela arrastou-me. Nessa altura eu devia pesar já 80 e tal quilos. E ela arrastou-me e foi apanhar ainda o meu colega que corria. Veja, portanto, a capacidade energética, chamemos assim, daquela mulher. Corria, apanhou-o, eu estava a segurar por um braço, ela com o outro braço tirou-lhe a máquina, mas tirou-lhe a máquina desta maneira, puxou a máquina e conseguiu romper as ligações de aço que as máquinas geralmente têm com a bandoleira que se põe ao pescoço. Não é? Abriu a máquina, tirou o rolo, abriu o rolo e desfez o rolo. É por isso que nessa reportagem, que é bastante ilustrada, as melhores fotografias não estão lá. Aqui há uns tempos apareceu cá um rapaz com uma coleira ao pescoço, puxado com uma corrente e andava assim como os cães. Vinha um padre com ele e começou a chamar por um cão. Sai, batia-lhe na perna e depois ele saiu. Vinha preso com uma corrente por Vinha preso com uma corrente. Chegou ali à porta, aqui da igreja, voltou-se para aqui para o lado com os pés, deu duas pancadas ali na porta que estremeceu aqui a igreja toda. Depois, ao fim de não sei de quantos tempos, foi bom. Depois veio agradecer. Aqui o Santo Lenho. Já havia muito tempo que andava quando abalou, fazia assim com os braços. Obrigado, obrigado, meu Deus, obrigado. Já ia sem corrente, sem nada. Depois veio agradecer, fizeram cá uma precisão e ele veio agradecer. Foi descalço, na precisão mais a mãe, e vieram agradecer. Isso, olha, foi uma coisa mesmo horrível que a gente vimos aqui na Vera Cruz. Tenho visto aqui muita coisa, muitos exemplos. A gente nas festas de setembro íamos com uns amigos aqui na rua e depois fomos além, metemos além uma manta além à primeira porta da igreja, metemos além contando anedotas. Depois olhámos além para cima além da igreja, vimos uma coisa branca a passar. Depois apanhámos um cagaço, fomos para o baile. Era um time eu. Apareceu aí a gritar aí na aldeia que ele namorava cá, morava em Marmelar, criou da coroa, era o padre, os padres usavam coroa naquele tempo e ele criou da coroa, que era o diabo que vinha com ele, e se ele não saísse o diabo, ele ia se matar na Guadiana. Estava aí uma patrulha da guarda republicana, prenderam-no lá numa casa lá embaixo, à meia-noite. Mandaram recolher o pessoal todo da casa e deixaram-no além e ele balou e foi direto à Guadiana e matou-se. Chegavam a vir crianças com 12 anos e saíram 10, 12 anos para as levarem para dentro. 10 e 12 pessoas? 10 e 12 pessoas para levarem um rapazinho com 12 anos e pequenas, crianças pequenas mesmo. E então assistia a muita coisa. O que me assusta é a maneira com que as pessoas trabalham, o demônio, elas pulam, elas fazem gestos, elas dizem coisas, pronto, que assusta a gente, coisas que se passaram, às vezes pessoas que têm morrido, elas dizem aquelas coisas assim, que uma pessoa assusta-se em ouvir aquilo que os próprios demónios dizem, ou os demónios, ou o que está dentro das pessoas. Porque, afinal, a pessoa, depois, quando aquilo passa, a pessoa fica boa. Quer dizer, entra dentro da igreja a gritar, a fazer gestos, a fazer coisas que não deve, e a dizer muitas parvoíces, muitas coisas, e depois, quando lhe dão aquela bênção, o padre trata delas, a pessoa chora e sai dali boa, como
pronto, uma pessoa normal. E eu, quando ela está com aqueles gritos, aquelas coisas que diz, aquelas... pronto, a dizer muitas coisas que não deve, é isso que me assusta. Eu por mim, penso que isto pronto, que os espíritos entram em pessoas assim mais fracas que têm. Mesmo a própria alma da gente é mais fraca e depois o espírito que consegue vencer a nossa alma, pronto. Eu creio que a Igreja também faz bem em não abolir totalmente esta referência ao exorcismo, porque aquilo que é a sua esfera de ação é chamar as pessoas ao diálogo, chamar as pessoas à comunhão, desencadear o que há nelas de melhor e fazer com que se afaste as tendências que nelas as desagregam. Portanto, isto não é um tipo de palavra da ordem da ciência, é da ordem do religioso. E o que é o religioso e a ordem do religioso? É religar aquilo tudo que anda em pantanas, que anda partido, que anda desconvocado, que anda separado, em que as pessoas não encontram sentido, ordem, desejo de viver, está ele todo esfrangalhado. Ora, eu acho que uma das missões da Igreja é essa de escutar e essa também de dar uma palavra de paz e de consolação e também de intimação a que as forças que se desencadeiam na pessoa e que a destroem deem lugar às energias que a reconstroem e que lhe dão gosto de viver. Eu recordo que aqui há uns 30 anos atrás, quando comecei a fazer psiquiatria em Lisboa, quase todos os meus doentes com esquizofrenia, que é uma doença mental grave, tinham primeiro sido vistos por um padre, que era o padre da Penha de França. E ele era o meu, digamos, o municiador, era aquele que via primeiro os doentes, depois os doentes é que vinham ter comigo e com os outros colegas meus. Hoje, felizmente, a situação mudou bastante e a Igreja Católica tem, quanto a mim, uma posição mais sensata e mais de acordo com a realidade dos factos, e não apenas nesta área, em várias outras áreas, de resto, tem-se adaptado ao adjornamento, tem-se adaptado aos dias de hoje. Tenho ainda uma crítica a fazer, é que eu acho que não deveria haver já padres exorcistas nenhuns. Ninguém pode legitimamente exorcizar os processos a não ser com licença especial e expressa do ordinário do lugar, que é ou o bispo local, ou o abade de uma abadia, ou um superior maior de uma ordem religiosa. Esta licença só seja concedida pelo ordinário do lugar a um presbítero, quer dizer, um padre, dotado de piedade, de ciência, de prudência e integridade de vida. Porque, esta razão, porque é que a apresentam, porque diziam que se a pessoa não for muito santa, o diabo é capaz de lhe descobrir a careca na altura do exorcismo e ainda escandalizar mais a comunidade cristã do que edificá-la. Eu sei que eles agora são muito menos do que eram há uns anos atrás, mas basta haver um para significar que a Igreja ainda dá cobertura a estes fenómenos e não os rotula todos como deveriam ser rotulados. Não apenas, eu sei que a Igreja faz isto em relação a parte destes casos, manda para os psiquiatras, eu sei. Mas, mesmo assim, continuam a ter padres exorcistas. Significa que alguns destes casos, talvez uma minoria em relação ao que era há 30 ou 40 anos, continuam a ser tratados, entre aspas, por estes padres exorcistas. E isso é que me parece errado. Deveriam, esses mesmo poucos casos, ser enviados para quem de direito, para quem se na nossa sociedade são os médicos que cuidam dos doentes, então estas pessoas que estão doentes deviam ir para os médicos e não para os padres. Eu que fui criado no meio do mundo, no meio dos montes, em que havia diabos e de encarnações dos diabos por todo o lado, eu, por um lado, rio de tudo isso, mas por outro lado, estou sempre como dizia o espanhol, eu não creio em bruxas, pero que las hay. Havendo na nossa cultura a entidade de Deus, que é a fonte de todo o bem e de toda a nossa felicidade, e o demónio, que é a fonte de todo o mal,
é natural que pessoas, ainda por cima que talvez não sejam muito, digamos assim, diferenciadas do ponto de vista cultural e intelectual, acreditem sinceramente, para elas eu não tenho dúvidas que é absolutamente uma crença autêntica, que realmente estes fenómenos possam ter uma origem ou divina ou diabólica. O mal atinge tais dimensões que as pessoas precisam de figuras que, por assim dizer, o tornem uma entidade atuante. São as nossas ficções mentais, são as nossas ficções imaginárias, são as nossas ficções. Muito bem, mas o que não é ficção é porque tanta dificuldade em vencer o mal. Será possível demonstrar que Lila esteve possuída? Durante toda a sua vida, ela teve essa certeza. Nem nunca pôs isso em questão. Mas também é certo que as maiores crises surgiram antes e depois do nascimento das filhas. Muitas mulheres têm depressões pós-parto e rejeitam as crianças. E a voz que a atormentava? De onde vinha? Será que Lila esteve durante todo este tempo autossugestionada? A Igreja, nas últimas décadas, tem lançado muitas dúvidas acerca das possessões. Poucos padres estão autorizados à prática do exorcismo. E os seus nomes são mantidos em segredo. Mas porquê em segredo? E porquê é que há padres que continuam essa prática indo contra as ordens da própria Igreja? Nestes domínios, nestes demónios, ou se acredita ou não se acredita. É que ela estava muito bem, depois de repente tinha-se muito mal disposta, vomitava aqui neste adro, vomitava muitas vezes e pronto, tinha aqui assim uma coisa diferente, né, nela. Via-se bem que era qualquer coisa que ela tinha por dentro, a voz também ficava diferente. Pois, ela, coitadita, depois entrava, não queria lá estar e coisa, e tinha que segurar. Meu marido muitas vezes a foi a segurar. Algumas vezes lá ela fui estrabuchava, ficava quase toda despida de estrabuchar tanto e às vezes aquilo dava a volta, até vomitava, assim, coisas esquisitas. E de maneiras que conseguiu ir assim. E teve que estar cá para ser benzida todos os dias. Cada vez que o seu padre Silveira vinha à aldeia, pronto, se eu não visse, alguém me avisava e eu ia à igreja. Portanto, eu era exorcizada 8, 10, 12 vezes por dia, conforme as vezes que ele lá fosse. Sentia-me calma, sentia-me melhor. Isso foi diminuindo conforme os exorcismos que fui fazendo. Fui-me sentindo mais calma. Fui sentindo que as coisas realmente estavam a tomar um caminho, porque eu meti na cabeça que não saía dali sem estar curada. E foi esse o motivo porque eu fiquei aqui no Alentejo. Entretanto, depois sentia coisas e eu falava com o padre, porque punha-se-me um bicho no peito e esse bicho roçava na minha cara. E eu dizia para ele assim, ó, Superior, é um bicho que se me põe no peito, sobe para cima do peito, na cama. E ele dizia, isso é o demónio, filha, porque o demónio transforma-se em tudo. Só que como ele me disse aquilo, eu quando sentia o bicho, eu lutava com o bicho. Quer dizer, eu tinha uma luta com o bicho com as minhas mãos e com as patas dele. Mas o bicho amarrava-me sempre, quer dizer, vencia-me sempre. Existe na nossa personalidade um traço chamado de sugestionabilidade. Todos nós somos mais ou menos sugestionáveis. Isto significa que podemos ser levados por outrem a acreditar em coisas que não existem. Eu lutei com o bicho, como era costume fazer, agarrei-lhe
portanto, 2 patas numa mão, e tracei-o assim, com força, e disse-lhe assim: então, venci ou não venci? A partir desse momento, senti um salto para o chão e vi um gato enorme. Para mim, ela curou-se por causa do Santo Lenho de Vera Cruz. Mas que ela também combateu muito para isso. Também teve muita devoção para isso. Combateu muito, lutou muito. Havia pessoas que não acreditavam na Lila, mas eu acreditei sempre nela e ela lutou sempre para isso. E hoje está uma mulher impecável, curada. Não quer dizer que tenha sido o diabo, ou Deus, ou o padre a fazer isso. O que eu creio aqui é que, em primeiro lugar, a medicina não é uma ciência matematicamente exata. Há muitas situações que nós não conseguimos tratar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que aqui, naturalmente, conviria saber até que ponto houve realmente melhorias feitas pela medicina, e eu creio que houve, e, portanto, até que ponto as melhorias que ela hoje tem não venham realmente dessas melhorias que os medicamentos e os médicos que ela, entretanto, consultou, terão também feito. E depois há o tal efeito de sugestão, que é muito importante. Eu creio que o padre exorcista, eu nunca vi nenhum a atuar, mas imagino que o fazem com algum sucesso, porque exatamente conseguem sugestionar essa pessoa de que realmente o seu mal tem determinada explicação. E desde que a pessoa acredite que é essa a explicação, está já a um passo da cura. Quando a doença é, digamos, de origem psicológica, puramente de origem psicológica. O espírito dizia-lhe assim, um espírito muito mau, não queria sair de maneira nenhuma. E ele benzia e punha a estola na cabeça. E agora não fazem isso, punha a estola na cabeça. E eles não criam a estola na cabeça. E esfregava assim a cabeça com malandra, desta maneira que ela vai-te embora, e isto e aquilo. E então ele disse assim: eu mato-te. Disse-lhe o espírito. Isto foi num dia. E no outro dia aconteceu aquilo. Ele ia para Alqueva todos os dias. Para Alqueva. Santana. Ia para Santana todos os dias, porque lá tinha casa. E de maneiras que ia para a Aureola a celebrar a missa, e no caminho encontrou-se com os caçadores. Os caçadores já sabem, nos dias da abertura de caça, bebem a sua pinga e aquilo é um bêbados. O homem ia à frente e ele levou o homem assim, com a coisinha dele. Triciclo, ele tinha um triciclo. Triciclo com a capotazinha. Levou-o adiante, ficou coitadinho logo depois. Ficou todo partido. Pois. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Não há de ser hoje. O seu prior morreu e eu sentia que ainda não estava completamente bem. Houve uma senhora que me deu um livrinho de exorcismo de São Miguel Arcanjo, porque eu ainda fui algumas vezes com outro padre lá, mas não me faziam exorcismo, não faziam aquilo que eu realmente precisava, me davam a bênção. Não quer dizer que a bênção não seja boa para toda a gente, mas não era o suficiente. Depois veio outro padre e os outros padres já não faziam isso assim. Ainda vi o padre Silveiro. Este que é Balu também já não fazia isso. Pois, logo quando vier não querem crer. O senhor padre Barroco também no princípio também não. Isso não se pode dizer, tia. Eu não encontro explicação para isto. Antes não me aparecia doenças absolutamente nenhumas, porque segundo o padre me dizia que isso funciona através do sistema nervoso central.
E tudo o que é doenças de nervos, elas não aparecem. Mas o que é certo é que a pessoa sofre. Uma doença deste género, que começa muito cedo, como foi o caso desta senhora, é evidente que vai também chamar a atenção. Crises destas são dramáticas. Portanto, ela vai ter uma razão extra para continuar a ter crises, que é a atenção que estas crises despertam no meio que a rodeia, particularmente se esse meio for, como é o caso, infelizmente, ainda de algumas regiões de Portugal, eu não quero dizer se é o sul, se é o norte, mas assim como é o caso de certas em África, certamente, é o caso também no Brasil, sabemos até que ponto o Brasil ainda tem uma cultura muito primária neste aspecto, em muitos aspectos. Portanto, é natural que nestes meios uma doença, como eu diria, uma doença destas chama a atenção de uma forma muito dramática e isso leva a que reforce nela estas crises. Se as crises chamam a atenção e ela recebe a atenção dos outros e até de uma forma curiosa da própria Igreja Católica, pelos vistos, isso reforça nela a ocorrência de mais crises deste género. É muito triste a Igreja ter a solução e os padres não fazerem nada, abandonarem o rebanho à sua própria sorte. Porque eu digo, é muito triste a gente ter um problema, não encontrarmos solução na medicina e recorrermos a alguém que nos pode aliviar, que nos pode tirar esse sofrimento e esse alguém bater-nos com a porta na cara. É praticamente matar-nos de vez. Lila ultrapassou o seu problema. Hoje vive uma vida normal e sente-se feliz. Ainda bem, todos tentamos vencer os nossos demónios. Ora, o diabo está nada a ver. A diabo está não. É o que não há falta. São espíritos maus. É o diabo, não, senhora. Espírito são espírito. O diabo é o diabo. O diabo é o diabo. Não usa aí mesmo na Bíblia, aí que eu não vi. Não falam também no diabo. O diabo é o diabo. Bom, olha que nessa missa a gente não está além. Pois é. Olha, até logo. Ai, ai. Olha, um vez de coxa. Ai. Três homens e um bebê. Um filme banal com um acontecimento inesperado. Durante as filmagens, e sem que ninguém tivesse dado conta, por breves instantes, foi gravada uma cena que marcou o filme. Bom, aparecia uma criança junto a uma janela, a olhar para nós, por detrás de uma cortina. O filme estreou e ninguém deu por nada. Mais tarde, a equipa foi questionada, assim que apareceu essa notícia, e dizem que nunca apareceu ninguém por ali com essas características. Também se disse que naquela mesma janela, antes das filmagens terem começado, ali tinha caído um rapaz e morrido. A notícia circulou também pela internet dizendo que, em algumas cópias vídeo desse filme, se conseguia ver por breves instantes essa imagem. Nunca se veio a saber se esta história é verdadeira ou se por acaso não foi uma estratégia de mau gosto para promover o vídeo de um filme de qualidade medíocre. A magia. Diz-se que a magia não tem cor. É negra, é branca, consoante a intenção com que é usada. Para quem acredita, pode ter efeitos devastadores. Para a semana, vamos conhecer um caso com um desfecho dramático. Eu chamo-me Alfredo Brito. Boa noite.